Olá, pessoal! Aqui é a professora Rosinere Lourenço e hoje eu vou fazer uma síntese sobre controle gerencial, controladoria, modelos de gestão e sistema de informação gerencial. Essa videoaula faz parte de uma série de videoaulas para os meus alunos de Contabilidade Gerencial 1 do terceiro ano, que estão tendo aulas remotas por conta da suspensão de aulas presenciais geradas pelo coronavírus. A proposta de hoje é sintetizar para vocês alguns pontos do conteúdo que nós estudamos nas aulas anteriores. Então, eu gostaria de reforçar para vocês que a gente já falou sobre controle gerencial, a gente já falou sobre modelos de gestão e também já falamos sobre sistema de informação gerencial. Essa síntese é para que você se lembre dos principais pontos trabalhados na disciplina de contabilidade gerencial. E, a partir disso, você consegue se organizar para realizar as atividades remotas, as atividades que estão inseridas no Moodle, referente a estes conteúdos, tá certo? Bem, então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre controle gerencial. O que é controle gerencial? Controle gerencial, de acordo com um dos autores que a gente está seguindo, é o conjunto de atividades desenvolvidas para que os planos gerenciais sejam alcançados. Isso quem fala para a gente é o Anthony e o Govindarajan. Por que é interessante a gente entender isso? Esses autores, eles nos explicam que o controle, ele envolve, é um processo que envolve um conjunto de atividades. Eles explicam que esse processo dentro da organização tem a finalidade de levar a organização a conseguir os objetivos estratégicos que ela traçou. Por meio do processo de controle gerencial, os gestores da empresa empreendem diversas ações para que as pessoas que são supervisionadas por eles implementem as estratégias definidas. Dessa forma, o controle gerencial, executado por meio de gestores de todos os níveis da organização, é um processo por meio do qual esses gestores influenciam os membros da organização para implementar as estratégias organizacionais. Em uma organização, os sistemas de controle gerencial normalmente são complexos. Em todo o sistema de controle gerencial, há mecanismos de planejamento e de controle. Além disso, os sistemas de controle gerencial envolvem julgamento e tomada de decisão, especialmente quando os gerentes se deparam com situações organizacionais onde as regras de conduta não são bem definidas. Esses gestores farão julgamento sobre uma situação imediata e a eficiência nos resultados desses julgamentos dependerão da capacidade que esses gestores têm de lidar com as pessoas. Gostaria de lembrar para vocês que algumas pesquisas recentes na área de contabilidade mostram que pesquisadores contábeis continuam buscando maneiras de alargar esse sentido para as definições sobre o que é controle gerencial. Isso ocorre porque esses pesquisadores buscam um melhor entendimento dos fenômenos contábeis a partir dos sistemas de controle gerencial. Expandir o conceito do que seja controle gerencial é importante e tem sido decorrente de uma maior aproximação da contabilidade com elementos que são muito ligados com abordagens sociológicas, antropológicas, poder, cultura, contexto, ou seja, na medida que a contabilidade se aproxima muito mais de outras áreas, esse conceito de controle gerencial, ele passa a ser ampliado. E aí, o que a gente precisa entender quando a gente fala de controle gerencial? Embora o conceito esteja ainda sendo estudado, trabalhado, ampliado, a gente pode perceber que o controle gerencial, ele às vezes é confundido com
contabilidade gerencial, com controladoria, mas esses termos são diferentes. A gente precisa pensar como a controladoria, o controle gerencial, a contabilidade gerencial e a contabilidade financeira se relacionam. Olha, a controladoria, ela é um órgão dentro da organização e esse órgão cuida de todos os processos de gestão. O controle gerencial, ele utiliza a estrutura, ou seja, ele utiliza a controladoria e utiliza também diversos outros recursos, como, por exemplo, as informações geradas pela contabilidade. Por que o controle faz isso? Para que as atividades da organização sejam realizadas. Então, quando a gente sabe o que é a controladoria, que ela é um órgão dentro da empresa que cuida dos processos de gestão e ela atende às demandas tanto internas quanto externas da organização. A controladoria, pessoal, é um órgão que dissemina o conhecimento, que modela e que implanta sistemas de informação dentro da empresa. E o sistema de informação, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que ele está totalmente ligado ao que a gente faz em termos de contabilidade gerencial e de contabilidade financeira. Olha só, a função da controladoria é coordenar todo o processo de controle gerencial da organização, todo o processo. Nesse sentido, as funções da controladoria, elas estão muito além de só coletar, mensurar e elaborar informações contábeis. A função da controladoria é participar de todo o processo de gestão. Quem atua na controladoria? Normalmente a gente chama de controller. E a gente já viu nos textos básicos da disciplina que o controller, ele não é só um contador. Um contador, ele tem todo o perfil para um controller. É importante que você volte lá, dê uma olhadinha no perfil de um controller. Mas o controller, ele pode ser formado em outras áreas do conhecimento. E o controller, ele pode atuar como coordenador do processo de planejamento. Nesse papel, o que ele faz? Ele auxilia a alta administração em todas as atividades que se relacionam ao planejamento estratégico da organização. Um controller, ele também pode atuar como coordenador do processo de controle. Nesse papel, o controller auxilia os gestores de todos os níveis a preparar, a elaborar e aí executar os planos dessas áreas, dessas unidades, desses setores da organização e preparar os relatórios, acompanhar o desempenho de cada uma dessas unidades. A gente poderia perguntar, o que é exatamente o controle gerencial nesse contexto que a gente está falando? O controle gerencial, ele é um processo que reúne diversas atividades. E quais são essas atividades que o sistema de controle gerencial reúne? Bem, o controle gerencial reúne as atividades de planejamento sobre o que a organização deve realizar, atividade de coordenação de várias outras atividades, de partes específicas, de departamentos específicos da organização. Atividade de controle gerencial também envolve comunicar as informações de todos os tipos dentro da organização, avaliar as informações, né? E também todas as atividades relacionadas à decisão sobre as ações que devem ser executadas. Quando a gente olha todos esses pontos, a gente chega num último que diz respeito a influenciar pessoas. O Fresati fala que o controle gerencial é uma postura, porque é algo que se faz, por meio de várias atividades, buscando alcançar os objetivos da organização. Então, uma das últimas atividades que a gente poderia relacionar aqui como atividade de controle gerencial é influenciar pessoas. Bem, como a gente já viu aqui que a controladoria é um órgão, que o controle gerencial é um processo que acontece por meio de uma postura que se toma
considerando o relacionamento entre várias atividades desenvolvidas, a gente precisa olhar, então, o que é a contabilidade nesse contexto de controle e de controladoria. Bem, pessoal, a gente já sabe que a contabilidade tem vários ramos, mas aqui eu vou destacar principalmente a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. Cada uma delas tem um papel importante e dentro do controle é necessário que a gente compreenda a diferença entre esses ramos contábeis. É importante porque quando a gente compreende os processos de mensurar e de comunicar os dados, os fatos e os atos contábeis, diferenciando quem são as pessoas que recebem essas informações, a gente pode ser mais eficiente para auxiliar o gestor a atingir os objetivos organizacionais. A contabilidade gerencial, por exemplo, ela vai olhar para os gestores. A contabilidade financeira, ela vai olhar para os diversos stakeholders. Então, quando eu falo de controladoria e de controle gerencial, eu tenho que olhar a contabilidade e pensar, eu estou gerando informação para quem? Então, dessa forma, a gente pode dizer que alguns elementos existem nas organizações e que fazem parte do sistema de controle gerencial. Então, a contabilidade está ligada com controle, que estão organizadas por um órgão chamado controladoria, e quais são os elementos que fazem parte desse sistema de controle gerencial? Planejamento estratégico, preparação de orçamento, alocação de recurso, mensuração de desempenho, avaliação e recompensa, alocação de centro de responsabilidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nas nossas próximas aulas. Por que a gente tem a contabilidade por responsabilidade? Para que serve ela? Isso é muito importante. E, por fim, a gente pode falar que faz parte também do sistema de controle gerencial a composição de preço por transferência. Considerando que um sistema de controle tem todos esses elementos, planejamento estratégico, orçamento, mensuração de desempenho, contabilidade divisional, contabilidade por responsabilidade, então a gente já pode explicar com mais clareza o relacionamento entre controladoria, controle gerencial, contabilidade gerencial e contabilidade financeira. Olha só, a controladoria é o órgão dentro da empresa onde são reunidas todas as informações financeiras e não financeiras da organização. Esse órgão também reúne dados e informações que vão além do escopo da contabilidade. Então, a controladoria tanto se preocupa com demandas externas quanto com demandas internas de dados e informações. A contabilidade gerencial e a contabilidade financeira vão oferecer informações a partir de relatórios relacionados às operações econômicas, financeiras e patrimoniais da organização. Mas enquanto a contabilidade financeira está voltada para os usuários externos, e por conta disso se submete à legislação e à regulamentação específica, a contabilidade gerencial ela está voltada para os usuários internos. Por isso, ela auxilia mais fortemente a tomada de decisão dos gestores. O controle gerencial é um conjunto de atividades desempenhadas na organização para que os objetivos organizacionais sejam atingidos. É exercendo a atividade de controle gerencial que os controllers, gestores e a alta administração utilizam de informações financeiras e gerenciais que os vários ramos da contabilidade oferecem. Ok? Eu acho que ficou claro para vocês. Se não está tão claro, a gente pode depois tirar dúvida lá no nosso chat, lá no WhatsApp, tá, pessoal? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os modelos de gestão. O que é que são esses famosos modelos de gestão? O modelo de gestão, de acordo com o que o Fresati e colaboradores conceituam para a gente, é a maneira própria, única, individual de cada empresa administrar os seus negócios.
Ainda que o modelo de gestão não esteja formalizado, esse modelo de gestão ele vai ser visível a partir do desenvolvimento das ações que são praticadas pelos controladores e pelos gestores. Então, pessoal, a gente precisa compreender que modelo de gestão é a maneira própria de cada empresa administrar o seu negócio. Por trás do modelo de gestão tem crenças, tem valores, tem sentimentos dos controladores e gestores, está toda a filosofia da empresa. E é por meio dessa filosofia da empresa que o processo de gestão acontece. Nessa altura, a gente poderia se perguntar, né? Quais são os componentes básicos de um processo de gestão? O processo de gestão é formado por 3 componentes básicos: planejamento, execução e controle das atividades. Todo modelo de gestão usa algum tipo de controle. E aí você vai ver aqui que eu fiz uma perguntinha. Como, então, que o modelo de gestão e o controle estão relacionados? Isso não é engessado, pessoal. Todo modelo de gestão usa algum tipo de controle, mas existem várias abordagens sobre os tipos de controle, os blocos de controle ou pacotes de controles, como alguns autores usam, certo? Porque o modelo de gestão mais os elementos de controle gerencial é que vão permitir a empresa realizar o seu processo de gestão. No livro que a gente está trabalhando, o Fresati exemplifica 2 tipos de controle. Como eu disse para vocês, existem outros, mas ele fala do modelo de Simmons, de 1995, que é um modelo conhecido como alavancas de controles, e ele fala também do modelo de Malme e Brown. Esse modelo, ele é chamado de pacote de controle gerencial. O que vocês estão vendo aí na tela é o modelo de Malme Brown, aquilo que se chama de pacote de controle. Esses autores, eles entendem que a contabilidade, dentro do controle gerencial, ela faz parte de todos os dispositivos usados para garantir que o comportamento dos funcionários sejam consistentes com os objetivos estratégicos da organização. Então, olha só, o modelo de gestão, ele é a cara da empresa, e cada empresa tem o seu, isso é único, é individual. O tipo de controle, existem vários modelos, mas quando se une o modelo de gestão e o tipo de controle, a organização ela reforça como ela quer conduzir o seu processo de gestão. O Malme e Brown, eles dizem que em toda organização existem esses 5 tipos de controle. Controle cultural, e ele acontece por meio de grupos, de como os grupos estão organizados, por meio dos valores, dos símbolos que existem dentro das organizações. Eles dizem que também o controle é exercido por meio do planejamento. O planejamento tanto de curto quanto de longo prazo. Além do controle cultural e do controle de planejamento, Malme e Brown também dizem que existe dentro das organizações aquilo que a gente chama de controles cibernéticos. Os controles cibernéticos, para esses autores, eles estão subdivididos em 4. O primeiro deles é o orçamento, depois é um sistema de mensuração financeiro, um sistema de mensuração não financeiro e um sistema de mensuração híbrido. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esse sistema de mensuração híbrido, que pode ser representado pelo Balanced Scorecard. Ele é um tipo de instrumento que permite acompanhar as estratégias da organização e fazer o controle daquilo que estrategicamente a organização estabelece. Esse Balanced Scorecard, ele reúne tanto informações financeiras quanto não financeiras. Um outro tipo de controle que existe no pacote de controle das organizações diz respeito a recompensas e compensação. Como que a organização ela conduz
as pessoas a chegar a determinado resultado e como ela recompensa o desempenho dos responsáveis pelas atividades, certo? E o último tipo de controle é administrativo, que se organiza, se divide em estrutura de governança, estrutura organizacional e políticas e procedimentos. A gente não vai se aprofundar agora aqui nos slides nesses tipos de controle que ele traz, mas é só para vocês saberem como é que a gente consegue perceber o modelo de gestão vinculado com o controle. E o controle vai acontecer de todas essas formas dentro da organização. A gente vai falar agora um pouquinho de um desses pontos que está dentro desse modelo de controle que o Malm e Brown separam para a gente, que é o planejamento, e depois a gente vai falar do orçamento, que é um dos tipos de controle cibernético. Então, olha só, o que é o planejamento? Né? Planejar é decidir antes que algo aconteça, é definir planos e ações antecipadamente. Mas aqui no nosso texto a gente está focando especificamente no planejamento estratégico. O que é planejamento estratégico dentro do contexto de controle gerencial? O planejamento estratégico é uma técnica formal para pensar a organização no longo prazo, para direcionar as estratégias que foram definidas para o negócio, para tomar as decisões que maximizem o alcance dos objetivos organizacionais. O planejamento, quando a gente pensa de forma ampla ou especificamente o planejamento estratégico, ele é um processo que ocorre tanto em organização pública quanto organização privada. As organizações, elas se diferem no que diz respeito ao processo de planejamento, porque algumas empresas, elas veem a necessidade de fazer o planejamento só para o curto prazo, outras acham que o planejamento precisa ser para o curto e para o longo prazo. O processo de planejamento, ele é formal para algumas empresas. Como que isso acontece? Elas seguem um rito, elas formalizam tudo por escrito, elas vão seguindo esse jeitão formal, essa técnica formal de fazer o planejamento acontecer. Mas em outras empresas, o processo ele é pouco formalizado, embora tenha muita discussão, embora as pessoas trabalhem em cima do que eles querem, dos planos que eles querem, não há um detalhamento formal, por escrito do planejamento. Além disso, pessoal, dependendo do modelo de gestão da organização, os gestores podem participar da definição e da aprovação das metas organizacionais, dos elementos do planejamento, só que isso não acontece em todas as organizações. Algumas empresas, o planejamento, ele não é para os níveis intermediários de gestão. Ele fica geralmente na alta administração e a participação no planejamento dos gestores, ela acaba sendo limitada. Não há um único modelo para o processo de planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele já foi pensado pela escola do design, pelo modelo de Anzoff, pelo modelo de Steiner, e o planejamento ele tem sofrido variações ao longo dos anos. O FESAT nos ajuda a compreender o processo de planejamento a partir de alguns elementos básicos. Então, segundo eles, um processo deve conter pelo menos um processo de planejamento estratégico deve conter definição de visão e missão, definição de objetivos estratégicos de longo prazo, identificação de cenários interno e externo, planos operacionais de longo prazo, definição de políticas e procedimentos. Olha só, depois que o planejamento estratégico é feito, depois que são cumpridas essas etapas para realizar um planejamento estratégico, isso é, definiu-se os objetivos, as estratégias, as políticas, os planos operacionais, o que vem? Vem a elaboração do orçamento. É nesse momento que a contabilidade gerencial se torna muito relevante, porque embora muitos elementos do planejamento estratégico não sejam de caráter contábil,
a base de dados para projetar resultados e para elaborar os orçamentos, elas são provenientes da contabilidade gerencial. O Fresati, ele destaca que os planos operacionais de longo prazo, eles transformam as decisões da organização em demonstrações contábeis projetadas. Isso significa o quê? Significa elaborar o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e a demonstração do fluxo de caixa projetadas para o futuro, pensando naquelas estratégias que a organização quer alcançar. Dessa forma, pessoal, a contabilidade gerencial, ela fornece a base de dados necessária para o acompanhamento do planejamento estratégico, via orçamento. A contabilidade gerencial, ela permite a comparação daquilo que foi projetado com aquilo que foi realizado. E a partir disso, é possível se dimensionar os indicadores financeiros da empresa. Certo? Então, o que a gente está trabalhando aqui? A gente está trabalhando os modelos de gestão e dentro dos modelos de gestão, algo que é muito importante para o controle gerencial, que é o planejamento estratégico, e o planejamento estratégico, ele desemboca no orçamento. O que são os orçamentos dentro desse processo todo? O orçamento é um plano financeiro que contém, de forma bem detalhada, a previsão de receitas e de despesas para um determinado período de tempo. O orçamento, ele é um subconjunto do controle organizacional, do controle gerencial. E ele está vinculado ao planejamento estratégico. Então, olha só, o orçamento, ele embora seja um processo muitas vezes trabalhado de forma sozinho dentro da organização, o importante é que ele faça parte do planejamento estratégico. E o orçamento, ele pode ser usado para quê? Também para planejar, embora ele esteja vinculado ao planejamento estratégico. A partir do orçamento, os gestores eles podem planejar, eles podem organizar as atividades, eles podem alocar recursos para determinados setores e áreas da organização e eles podem motivar os funcionários. A gente viu lá no pacote de Malm e Brau que uma das formas de controle gerencial diz respeito a incentivos e recompensas. A gente também vai entrar um pouquinho mais aprofundado nisso mais para frente. Então, o orçamento, ele está também vinculado com esse aspecto de motivação dos funcionários. Por quê? Porque eu faço um orçamento, os funcionários trabalham em cima daquele orçamento e eles atingem metas. Quando eles atingem metas, eles normalmente vão ter algum tipo de recompensa dentro da organização. E isso motiva aquilo que é feito. A gente viu o conceito do que é o orçamento. E eu acho que vale a pena a gente olhar com calma sobre as funções do orçamento, então. O orçamento, ele é um plano operacional, ele diz como as coisas vão acontecer do ponto de vista de execução das coisas dentro da organização. Ele permite analisar o desempenho, ele permite comunicar os objetivos da empresa e ele permite formar estratégias, embora ele seja resultado também de estratégias. Pessoal, quando a gente fala no controle orçamentário, a gente precisa entender, pensando no processo de gestão, que ele é o fechamento desse processo de gestão. Agora há pouco eu falei para vocês que o processo de gestão ele envolve planejamento, execução e controle. O orçamento, ele está muito vinculado a esse aspecto de controlar aquilo que eu planejei, aquilo que está sendo executado e o que eu preciso ajustar. Então, o controle orçamentário, ele é o fechamento do processo de gestão. Eu posso dizer que ocorre controle orçamentário em uma organização quando
algum tipo de relatório gerado permite que eu faça pelo menos 4 coisas. Permite que eu compare o que foi previsto e o que foi realizado. Quando esse relatório permite que eu entenda a situação e que eu decida sobre os resultados que eu estou obtendo, considerando, claro, os orçamentos realizados, as variações que ocorreram no período, né? Eu posso dizer também que ocorre controle orçamentário em uma organização quando esse orçamento me permite reprogramar o planejamento. Então, olha que planejamento e orçamento, eles devem viver como um ciclo, um alimentando o outro. E a última coisa que é importante para eu entender se de fato existe dentro da organização um controle orçamentário é quando o orçamento permite eu recompensar o desempenho obtido pelos gerentes, o desempenho obtido pelas áreas, pelas unidades da organização. Quando a gente usa o orçamento para planejamento e controle, há diversos planos de orçamento que compõem o orçamento principal de uma organização. O processo orçamentário pode ser profundamente detalhado para as grandes empresas, mas pode ser informal e simples para as pequenas empresas. O orçamento principal, ou o orçamento mestre, como é chamado em alguns lugares, né? Ele pode ser dividido em orçamento operacional e orçamento financeiro. O que são esses orçamentos operacionais? São todos aqueles relacionados com as atividades que geram renda para a organização, como vender, produzir, manter estoque de produtos, decidir sobre essas questões de venda e produção. Os orçamentos financeiros, eles são aqueles que estão relacionados com as entradas e as saídas de caixa e com a posição financeira da empresa. Desta forma, a gente pode dizer que os componentes de um orçamento principal são orçamento de venda, orçamento de produção, orçamento de despesa em marketing, orçamento de despesa administrativa. Esses orçamentos, pessoal, eles vão permitir gerar o orçamento de caixa e a partir deste vão ser gerados o balanço orçado e a demonstração do fluxo de caixa orçado. Há pouco eu usei para vocês o termo demonstração contábil projetada. É a mesma coisa, tá, pessoal? Demonstração do fluxo de caixa orçado é a mesma coisa que demonstração do fluxo de caixa projetada. Bem, aqui já ficou bem claro que a contabilidade gerencial é responsável pelo sistema de informação gerencial da organização e que ela fornece informações financeiras e não financeiras para o planejamento, para o orçamento e para o controle. O controle gerencial ocorre, de fato, quando o gestor toma a decisão para reduzir a distância entre o que ele previu que deveria acontecer, e ele prevê isso no orçamento, e o que de fato foi realizado. A contabilidade gerencial, ela fornece dados e informações para o gestor decidir. E esses dados e informações são organizados a partir de um sistema de controle gerencial. Para a gente finalizar, eu vou falar para vocês, então, como a gente fecha esse entendimento todo de controle, olhando para a contabilidade gerencial como um sistema, parte de um sistema de informações. Um sistema ele é um conjunto de elementos que são interdependentes e eles interagem entre si para que a gente chegue em determinado objetivo que foi traçado. O sistema de informações gerenciais, ele é um conjunto de elementos interdependentes com um objetivo gerencial, ou seja, a gente vai ter recursos e procedimentos que estão interagindo para produzir uma informação para a gestão tomar alguma decisão sobre o que ela quer decidir. Para que serve um sistema de informações gerenciais?
ele serve para oferecer informações para quem toma a decisão. Ele serve para dar suporte ao processo de gestão, ou seja, dar suporte ao planejamento, à execução e ao controle. Um sistema de controle gerencial, pessoal, ele deveria, do ponto de vista da contabilidade, tá? Do ponto de vista da contabilidade, ele deveria ter pelo menos 3 subsistemas. Subsistema de contabilidade, de orçamento e de custos. Por quê? Porque o subsistema de contabilidade vai identificar, mensurar e registrar os eventos econômicos e patrimoniais da organização. O subsistema de orçamentos, ele vai trazer todos os planos operacionais da empresa. Ele está ligado com o planejamento estratégico e esse subsistema de orçamento é que vai ser utilizado para fazer as demonstrações projetadas. A gente usa esse sistema para fazer projeção de meta econômica, de meta financeira, projeção de venda, projeção de crescimento, enfim. Então, esse sistema ele é importantíssimo. Por quê? Porque a projeção de futuro é gerada por meio dele. E o sistema de custos, ele vai permitir que a gente possa medir todos os custos dos processos, das atividades, dos centros de custos. O sistema de custeio vai alimentar o subsistema de contabilidade e de orçamento. Bem, pessoal, essa foi uma síntese daquilo que a gente trabalhou até aqui. Agora, eu deixo aqui na tela para vocês as bibliografias básicas para vocês fazerem as atividades relacionadas a estes conteúdos, certo? Então, para resolver as atividades no Moodle, além de ter assistido essa videoaula, é importante que você retome os conteúdos, os textos básicos da disciplina, para se aprofundar em alguns pontos específicos sobre os quais você ainda tem dúvida. A gente trabalhou nesse período todo o capítulo 1 do livro de Sistemas de Controle Gerencial e os capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro Controle Gerencial do Fresati. Então, se você tiver alguma dúvida, vai lá. Você também pode me mandar as suas dúvidas lá no chat ou no fórum do Moodle e também pelo WhatsApp. Pessoal, bom trabalho para vocês, tá? Eu espero encontrar vocês na próxima aula. E a gente vai conversando um pouquinho mais sobre a continuidade dos nossos conteúdos. Um abraço!